Graça e paz, gente, bem-vindo no canal. O vídeo de hoje, gente, é a segunda-feira e hoje eu tô aqui numa rotina, né? Toda segunda-feira de manhã, culto de ensinamento. Deus abençoe a todos. E tá chegando aqui já na igreja, gente, onde eu venho toda segunda-feira. Não todas, né? Às vezes acontece algum imprevisto, não dá pra vir, mas é a rotina de segunda-feira, né? Vim estudar a palavra do Senhor de manhã. E tá chegando a igreja Deus e Amor lá. Olha lá, ela lá, ó. A terra, o mundo, ou como o Senhor criou, o Senhor todas as coisas. Meu Deus, o Senhor está aqui, ó Pai, para nos ensinar, para vencer os obstáculos, vencer as lutas, vencer as provações da vida. Meu Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, dia a dia. Meu Deus, hoje é mais um dia, e é esse dia que nós queremos carregar a nossa cruz. E, ó Deus, é através do Teu Espírito Santo nos fortalecendo, é que nós vamos carregar a cruz, meu Pai. Ah, Senhor, se não for pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, conduzir nós, dar força, dar graça para nós, Pai, nós não vamos conseguir caminhar, nós não vamos conseguir, Senhor, chegar ao céu, mas o Teu Espírito Santo nos conduz, nos ensina, todos os dias, meu Deus, nós queremos, eu preciso do Senhor, a Tua igreja precisa, meu Pai, os Teus servos precisam do Senhor, nós necessitamos de Ti, meu Deus, oh glória, aleluia, aleluia, oh Espírito Santo, vai tocando em nós ali nessa manhã, Espírito de Deus, vai tocando, Senhor, em nossa vida aqui nessa manhã. Nós queremos o Senhor, nós queremos o Teu poder, nós queremos a Tua graça, nós queremos, Senhor, a Tua presença, Senhor, é que nos dá força, a Tua presença, Pai, é que nos dá vigor para caminhar nos tempos difíceis, nos tempos trabalhosos. Grande Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus, 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 aleluia, Jesus. Glória, oh Espírito Santo, vai curando enfermidades aqui nessa manhã, vai curando, Senhor, as dores. Se tem alguma pessoa sentindo dores, se tem alguma pessoa sentindo enfermidade aqui nessa manhã, vai curando aqui agora, vai tocando aqui agora, vai tocando aqui agora, oh glória, aleluia, Senhor, vai operando os Teus sinais, as Tuas maravilhas, meu Deus, vai operando, Pai, vai operando, Deus, vai operando, glória, aleluia, Senhor. Nós queremos, Senhor, na Tua palavra, nós queremos o poder do Teu Espírito Santo, nós queremos os dons do Espírito Santo, nós queremos, ó Pai, tudo que o Senhor tem falado na Tua palavra, e nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode mudar, transformar, salvar, libertar, curar. O Senhor tem poder, Pai, para fazer coisas lindas, coisas extraordinárias, coisas poderosas, Senhor, que onde nós não conhecemos, o Senhor pode manifestar, em nome de Jesus, meu Deus. Fica conosco, Pai, fica conosco aqui nessa manhã. Nós queremos aprender, nós queremos sair daqui, Senhor Jesus, regozijando em Tua presença, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Seja voltada para a palavra de Deus. Uma pequena reflexão aqui. Se a existência dos cosmos na sua totalidade precisa ser explicada, e se não puder ser explicada por causas naturais, então devemos esperar explicá-la pela existência e ação de uma causa sobrenatural. Glória a Deus.
Ao meditarmos sobre a grandeza do universo, vemos como olha, o mundo foi criado por Deus. E primeiro foi assim, assim, no início foi assim, assim, assim. Deus criou o homem do pó da terra, soprou sobre ele do espírito de vida. É necessário sabermos isso. Isso é básico para nós, isso é básico para a igreja. A igreja precisa, tem por obrigação, mostrar a verdade sobre a criação do céu e da terra através das Sagradas Escrituras. O assunto é de especial importância para todos os crentes, pois visa capacitá-lo a combater. Você sabia que nós cristãos temos que combater? Quem sabia? Não é só pregar, nós temos que combater. O que é combater? O que você entende como combater? Combater não é brigar, vocês bem, não é ficar discutindo. Combater é você refutar aquilo que você sabe que não é o certo, que não é Bíblia. Então, se você entende a Bíblia, você vai refutar essas situações. Você vai refutar o pecado. Nós não aceitamos o pecado. Como servo de Deus, nós não aceitamos pecado. E aqui nós estamos falando de argumentos materialistas. Tem gente que crê. Mas você também não pode concordar com a pessoa que não crê. Você vai ter que refutar, você vai ter que falar, você vai ter que... A pessoa, quando ela não crê, ela fala: não creio por isso, por isso, por isso. Aí você vai ter que ir e falar: não, eu acredito por isso, por isso, por isso. Se você convencer uma pessoa do seu erro, do seu pecado, da sua forma errada de entender, é lindo. Quando você consegue convencer através do Espírito Santo, claro, mas com o entendimento da palavra, você consegue convencer alguém daquilo que ela pensa de errado, você tem um galardão tremendo no céu. Amém? Não é assim? Que você tem a palavra de Deus, o Espírito Santo, e você vai falar: olha, é assim. Você não vai brigar, então você vai dizer: olha, o céu, a terra, o céu e tudo que há foram criados assim, pela palavra de Deus. E eles falam muito sobre isso, que é o início de todas as coisas. Então nós precisamos saber pelo menos o básico para poder falar daquilo que nós cremos. Quem crê? Crê. Glória a Deus. Não é algo assim, a Bíblia não foi feita para nós ficarmos duvidarmos dela, de algumas situações, ou ficarmos aí no meio termo. Não, ou eu creio, ou eu não creio. Preciso crer, acreditar mesmo de coração, corpo, alma, espírito, e aprofundar-se no conhecimento de Deus. Amém? Cada dia que se passa, nós precisamos nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Amém? Amém. Vamos para a primeira obra das suas mãos. O universo onde está situado o pequeníssimo planeta Terra possui cerca de 100 bilhões de estrelas além do céu, ou além do Sol, sendo apenas uma entre 1 bilhão de outras galáxias, conhecidas todavia. Deus a todos conhece, pois todos eles foram criados e são mantidos por Ele. Então a Terra, na verdade, ela é uma entre cerca de 100 bilhões de estrelas, mais entre 1 bilhão de outras galáxias. A Terra é algo
pequeno diante de um universo que Deus criou. Nós conhecemos um pouco da Terra, esses universos não, os universos totalmente não, né? Porque é muito grande. O universo é algo muito grande e nós estamos no meio dele, meio do universo, em cima de uma terra e formada por Deus e sustentada por Deus. A terra ela está de pé, ela está ainda aí, né, girando ainda, continua aqui no meio do universo, no meio do nada, sem nenhum nada sustentando, né, a não ser Deus. Não tem mais nada para sustentar. Nós sabemos que é Deus que segura tudo isso. Se Deus quiser em qualquer momento destruir a terra, vocês acham que Ele pode destruir ou não? Pode. Um sopro. Deus pode destruir toda a terra. Mas Deus, Ele não quer fazer isso. Deus, Ele quer salvar. Deus quer salvar a humanidade. Então Ele está segurando não só a terra, mas todo o universo está sobre as suas mãos. Quando nós falamos mãos, eu quero também explicar um pouco sobre isso. Quando nós falamos mãos, nós estamos dizendo que Deus tem mão. Deus tem mão. Ele é Espírito. É Espírito. Mas quando a Bíblia fala que das mãos de Deus, como se Deus tivesse mão, nós estamos falando para nós entender, tá bom? E se nós for falar de outra forma, nós não vamos conseguir entender, e ninguém vai conseguir entender. Porque nós temos mãos, né? E nós temos as mãos. Então nós vamos falar de Deus como se fosse um corpo humano, não é? Mas Deus não tem. Ele é Espírito. E Ele tem poder. Todo o poder está sobre as mãos dele. Nós dizemos assim, todo o poder está sobre as mãos de Deus. Quer dizer, todo o poder está sobre Ele. Amém? Amém, Jesus. Isso se chama antropoformismo na linguagem teológica. E se faz CFO, sabe isso, né? Quem já fez CFO aqui? Aleluia, Jesus. É que nós damos forma para Deus quando nós entender Deus. Porque se a gente for querer entender Deus em Espírito, nós não vamos conseguir. Não é assim? Verdade. Nós entendemos dessa forma. Mas eu sei que o poder está na mão? De Deus. Na mão? De Deus. Não. Está na mão de Deus. Está diante de Deus. O poder é dele. O poder é dele. A glória é dele. Então está tudo sobre ele. Todos os argumentos a favor do materialismo são contraditórios. O materialismo é uma posição insustentável. Vamos para o segundo tópico aí. A diminuta dimensão da Terra em relação ao universo. A Terra faz parte do sistema solar, que inclui o Sol e os planetas, os quais, por sua vez, fazem parte de uma galáxia situada num conjunto de 200 bilhões de estrelas. A Terra se desloca nesse sistema a velocidade de 218 km por segundo. O Sol é 1,500 milhões vezes maior que a Terra, sendo considerado uma estrela de quinta grandeza. A Bíblia afirma: não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Jeremias 33, 22. O universo é tão grande que Deus considera as nações como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. São como nada perante Ele. Isaías 40, do 15 ao 17. Tamanha é a grandeza do universo, né? A origem do universo.
3, top 3. Segundo a falsa ciência, a falsa ciência ensina nas escolas seculares que o universo surgiu por acaso, há cerca de 20 bilhões de anos, a partir de uma grande explosão. Para os materialistas, o universo não foi feito por um Criador onipotente e soberano. Crianças e adolescentes e jovens são enganados com esse tipo de ensino anticristão. Todavia, a falsa ciência não consegue explicar o que existiu antes do aparecimento do universo. Nós, porém, sabemos que somente um eterno Criador, infinito, sábio, poderoso, é capaz de explicar a grandeza, a ordem e o funcionamento do mundo grande, esse mundo gigante. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Jó 31. Nós sabemos que é só Deus que pode fazer isso, né? Tão maravilhoso como esse universo. Mas a ciência, ela teima, né? Muitos cientistas ainda teimam, outros já se converteram, né? E sabe que tem cientistas que se converteram a Cristo e não acreditam mais nessa teoria. Por que muitas pessoas se converteram a Cristo? Porque o Espírito Santo foi lá, visitou esses cientistas e mostrou para eles a grandeza de Deus. Não tem como olhar para o universo e dizer que não tem Criador, não é? Quem olha para o universo, quem olha para o céu, quem olha para tudo que foi feito nessa terra, quem olha para cima, vê as estrelas, vê o sol, vê a lua, como que pode dizer, tudo sustentado no ar, tudo sustentado aí no universo, como que nós vamos dizer que não tem um Criador para todas essas coisas? É impossível, irmãos, nós olharmos e começarmos a querer dizer que Deus não existe. Não tem como. Mas tem muitas pessoas que ainda dizem que Deus não existe. Aleluia, Jesus. É só o Espírito Santo e nós também continuando refutando isso. Os irmãos, os teólogos continuando refutando isso, trazendo a Bíblia como regra de fé, trazendo a Bíblia como o esteio, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, não tem como mudar, é uma verdade pura, e nós sabemos disso porque nós já experimentamos também do poder de Deus sobre nós, e acreditamos que Deus criou os céus, criou a terra, criou tudo que existe, e o homem, nós, como seres humanos, fomos feitos um pouco menor que os anjos. Quem sabia disso? Aleluia, Jesus. Sabia que nós somos um pouco menor que os anjos? Nós temos intelecto, nós temos um cérebro, nós temos um coração, um cérebro para pensar, para guardar, gravar as coisas, e um coração para estar aí meditando nas coisas de Deus, um coração, e a sede de todos os sentimentos está dentro, está no coração. Temos uma alma, né? E está sempre aí esperando em Deus, crendo em Deus, um espírito que está sempre pronto para falar com Deus. Olha aí para vocês verem. O que diferencia é que ainda estamos em corpo, em carne, e essa carne é pecaminosa. Diferença. Mas após nós sermos arrebatados por Deus, por Jesus, nós estaremos lá em um nível igual. Vocês acreditam? Aleluia. E acreditam? Glória a Deus. Seremos o mesmo nível de adoração a Deus, de glorificação a Deus, seremos transformados por Deus. Oh, quem quer ser transformado?
Amém, Jesus. Quem sonha, Elias? Quem sonha em ser Glória a abençoado? Deus. O sonho vai se cumprir, não vai? Quem crê que vai? Quem quer? Aleluia, Deus Jesus. quer que esse sonho se cumpra e vai se cumprir, em nome de Jesus. A verdadeira ciência. A verdadeira ciência confirma a Bíblia. A ciência constata que o universo veio a existir exatamente como a Bíblia nos descreve. Embora não tenham suficiente espaço para explorar exaustivamente o assunto, basta citarmos o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Pela fé, entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. 2. O Deus dos materialistas. Eles acreditam no Deus acaso, creem no universo com milhões de corpos celestes, incluindo a Terra. Surgiu mediante uma grande explosão. Essa fé no acaso é cega, privada da reflexão, e equivale a um fanático religioso radical. A Bíblia prevê esse tipo de mentalidade e por isso assegura que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Exaltemos a Deus por conhecermos a origem do universo por meio das Escrituras, e que assevera com segurança e certeza: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Então nós temos essa segurança. Quem tem a segurança de que Deus criou os céus e a terra? Aleluia, Jesus. Quem tem segurança de que Deus te formou? Não veio do macaco. Oh Jesus, se fosse evoluir o macaco, até hoje havia evolução. Mas parou? O que é isso? Mas como que veio do macaco? Como que o homem veio do macaco se o homem tem a inteligência que o macaco não tem? Então, a teoria do evolucionismo cai por terra quando a Bíblia diz que Deus criou ou formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Pronto, nós acreditamos nisso. Quem acredita? Amém, Jesus. Reflexão: não devemos opor ciência e religião, mas ciência de má qualidade com ciência de qualidade superior. Memorize: o criacionismo tem sobrevivido às leis científicas a que tem sido submetida, por não contrariar as leis naturais. Para terminar, somente as Escrituras, a inerrante e completa palavra de Deus, tem a única e mais lógica explicação para a origem do universo. Negar a existência de um plano elaborado e executado por um Criador onisciente e onipotente no presente é negar a própria lógica do universo, estudada pela astronomia, pela física, pela química e por outras ciências correlatas. Cumpre-se o que se assegura, ou que assegura de modo eloquente a palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amém? Então é isso. Hoje não tem muito o que falar sobre isso, mas a respeito da criação. Gênesis, capítulo 1 ali em diante, falando sobre a criação. E ali é o local onde nós refutamos essa teoria do evolucionismo e a teoria do Big Bang, que é o estrondo. Mas sabemos que Deus deixou sua palavra para nós meditarmos nela, entendermos, compreendermos as coisas de Deus, e para que nós também glorifiquemos a Deus por tudo que nós vemos. Tudo que Deus fez é perfeito, não tem nada do que mudar, porque tudo que Ele faz é
perfeito. Amém?